Olá, no Documento Verdade de hoje, um problema grave que gera consequências emocionais, muitas vezes irreversíveis. É o estupro de vulnerável, um crime que é mais comum do que se imagina. Os casos crescem a cada ano. Em 2014 foram pelo menos 16 por dia. O número que assusta pode ser ainda maior, já que nem todos denunciam. Muitas vítimas são crianças, meninos e meninas que perdem a infância e carregam o trauma e as marcas da violência por toda a vida. Em questão de minutos, uma infância perdida. Tava eu e meu irmão, aí ele me chamou pro quarto e trancou a porta e deixou meus irmãos no outro quarto. Só isso. Isso é tudo que você lembra? Mandou meu irmão sair e aconteceu. A adolescente tinha só 8 anos de idade quando experimentou o que de pior pode acontecer com a inocência de uma criança. Você entendia o que estava acontecendo ali? Não entendi, eu só pedia pra ele parar. Você pedia para ele parar? Pedia. E o que ele falava? Eu não lembro. Eu ficava chorando, ele colocou a coberta na minha frente e eu ficava chorando, aí ele tapou minha boca. Só isso. Tapou tua boca como? Com a mão? Com a coberta. A menina não mostra o rosto, mas é incapaz de esconder o trauma profundo deixado pelo homem, que deveria ser o herói da vida dela. Porque eu considerava ele muito. Eu era muito pequena, sei lá. Não sei. Tava dando no coração. Mas eu não tenho vontade de ver ele nunca mais. Eu nunca tive, nunca senti falta, nem nada. O pai estuprador foi preso horas depois, bebendo num bar perto de casa. E ele virou para mim e perguntou o que aconteceu, o que houve. Eu falei, você que tem que me dizer o que houve. Eu não estou entendendo nada. Para mim hoje era o melhor dia da minha vida. Eu lembro perfeitamente dessas palavras. O melhor dia da vida de Edson Salles de Oliveira resultou numa sentença de 14 anos de prisão por estupro. Só que ele cumpriu menos da metade. Beneficiado pelo bom comportamento na prisão, hoje Edson está solto. Depois do crime, é só a vítima que continua presa. Eu sempre fui muito fechada. Sempre fui muito fechada pra amizade, pra tudo. Muito distante de tudo. Mas você acha que é por causa disso? Por causa disso. Por quê? Me explica. Sei lá, me sentia diferente. Diferente como? Ai, eu não sei explicar. Tinha medo de alguém saber. Aí eu ficava na minha. Ia pra escola, fazia o que eu tinha que fazer e voltava pra casa. Aí eu tinha que esquecer. Como é que você faz isso? Qualquer jeito, conversar com alguém, se distrair. Você acha que você vai esquecer isso algum dia? Não. Todas as crianças vão ter uma perda emocional gigantesca, porque isso vai ser levado para uma vida toda. Essa criança passa a ter dificuldades de relacionamento, dificuldades na escola, dificuldades dentro de casa, e até mesmo isso chega num nível onde lá na frente, quando ela for escolher com quem namorar ou com quem se relacionar, isso também pode ser um gerador muito grande. Na internet, Edson comentou numa foto em que aparecem as duas filhas. Ele diz, 2 princesas, saudades. E ele não tem que se aproximar das minhas filhas, de maneira alguma. Ele tem que se pôr no lugar dele pelo crime que ele cometeu e não se aproximar. Ele não tem direito algum sobre as minhas filhas. E que direito tem um pai que estupra a filha não apenas por um dia, mas durante 4 anos seguidos? É o que aconteceu com essa mulher que, com só 12 anos de idade, teve que conviver também com os abusos do irmão mais velho. Ele sentava do lado da cama e ficava me alisando. O meu irmão, quando era mais de madrugada, teve um dia que eu acordei, ele estava em cima de mim na cama.
Ele já tinha descido a minha calcinha e tava em cima de mim. E eu não pude contar pra ninguém, porque eles não iam acreditar em mim. O meu irmão, quando eu tava lá deitada, que ele ia lá, ele falava assim pra mim: se você não deixar eu fazer, depois eu vou contar pra mãe tudo que eu sei de você. Os ataques só acabaram quando ela se casou, ainda nova, com 16 anos, e conseguiu sair de casa. Eu tenho lembranças que quando eu chego lá, tem vezes que eu sento na caminha, eu já começo a chorar. Porque é a cama onde eu dormia. Eu já tentei, eu já pensei em falar pra minha irmã, pro meu irmão, mas eu não consigo. Eu não consigo. Mais de 15 anos já se passaram, mas não tem tempo que cure essa ferida. Isso que ele fez comigo me trouxe doenças, me trouxe depressão. Se você teve uma infância feliz, com certeza se lembra dela assim, cheia de cores e alegria. O direito a essas lembranças é o maior patrimônio que uma criança pode ter. O problema é que para as histórias bonitas perderem a cor, basta um segundo, um toque, um único abuso. Agora imagina se ele acontecer durante anos e dentro da própria casa. Enquanto você assiste a essa reportagem, isso está acontecendo com alguma criança brasileira. E só para deixar esse quadro pior ainda, de cada 10 casos, só um é levado à justiça. Em grande parte dos casos, principalmente dos menores de 14 anos, do estupro de vulnerável, ele é cometido lamentavelmente dentro de casa. E dentro de casa por quem? Pelos pais, pelos padrastos ou pelas madrastas. E com isso, quem vai apoiar aquela criança a fazer uma denúncia? Ela tem medo de ser expulsa da própria casa, vai ter apoio de quem? De uma amiga da mesma idade, de uma outra criança? É um índice muito baixo. E, o que é pior, além desse índice, os casos que vão levados à frente, eu posso dizer que nem 10% chegam a um cumprimento de pena. O caso dessa adolescente foi mais um que quase entrou nessa estatística. Se eu tivesse parado pra pensar no que aconteceu, eu acho que eu não teria contado, porque é uma coisa que fica na cabeça, tipo, eu falo, não falo, e que vão achar que a culpa é minha, porque isso acontece, sempre coloco a culpa na mulher, então. E eu achar que a culpa é minha e não vão fazer nada, e vai ser a palavra dos 3 contra mim, e vão fazer alguma coisa comigo quando eu sair daqui. Há 3 anos, a estudante, hoje com 15, teve a lição mais dura que já aprendeu dentro da escola. No final do intervalo, eu tava passando na frente do banheiro, e um menino me puxou pra dentro. Puxou mesmo? Me puxou pelo braço e colocou a mão em volta do meu pescoço, me arrastou pra dentro e fechou a porta. E dentro do banheiro tinham mais dois meninos. Já esperando? Já esperando. Quando eu entrei e eu dei de cara com a situação, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? E quando tudo começou a acontecer e tirar a roupa daqui, tirar a roupa dali, e eu parei pra ver, aí eu comecei a chorar e acho que ficou descarentada pelo meu desespero. Aí, um xingamento de, desculpa, vagabundo aqui e ali. O estupro coletivo durou quase meia hora sem que nenhum inspetor notasse a porta fechada ou os gritos dentro do banheiro. Você tinha como sair daquela situação? Não. Enquanto um segurava, quando 2 seguravam, um fazia, e assim. E o que eles falavam pra você? Ameaçavam, xingavam? É como se eu estivesse pagando alguma coisa que eu não sei que eu fiz, sabe? Como se fosse alguma coisa que tivesse sendo cobrado ali, entende? Tipo, vagabunda, você vai ver, ninguém mandou isso e aquilo. Até hoje eu não sei porquê. Normalmente essas crianças, ela vem de uma família completamente desestruturada. Então ela não tem uma estrutura, ela não tem uma referência em casa de pai, de mãe, de contexto de família, e que acaba sendo um gerador para ela se encher de coragem junto com outras crianças no colégio e chegar a um ato como esse. Os 3 estupradores, também menores de idade, foram apreendidos. Só que um deles já completou 18 anos e foi solto. Você se sente protegida pela nossa lei? Não. Eu acho que ser preso não é uma punição. Eu acredito que não é uma punição. É uma privação de algum tempo. Mas não é uma punição, porque as pessoas saem de jeito
entram de um jeito e saem muito piores do que entrou. Então, a qualquer momento eu posso andar na rua e... Ah, você... Qualquer momento. Nós tentamos ouvir a versão dos representantes da escola estadual que fica aqui na Zona Sul de São Paulo, mas a direção se negou a conversar com a gente, alegando que o caso corre em segredo de justiça. Pela falta de segurança na instituição, a família da vítima entrou com uma ação por danos morais contra o governo do estado. Só que 3 anos depois, o caso ainda não foi julgado. E olha que esse é só um dos quase 6.000 registrados no Brasil todo ano. As delegacias e os conselhos tutelares, eles não têm ainda a quantidade de instrumentos para fazer o seu próprio trabalho. Então, é tudo muito defasado. Então, não tem, infelizmente, o Estado hoje, ele não tem braço o suficiente para poder agir. A gente está frente a uma situação que deixa as crianças numa alta vulnerabilidade, sofrendo muitas violências de diversos tipos. Então, isso faz com que a gente perceba que as políticas que a gente tem e a legislação, elas não são suficientes para a gente garantir a proteção das crianças como a gente espera e que está estabelecido tanto na Convenção dos Direitos da Criança, que o Brasil é signatário, como na nossa legislação. Se o país não protege, essa ONG resolveu dar às próprias crianças as armas que elas precisam para, pelo menos, diminuir o perigo. A gente tem algumas atividades, não sei, no caminho para a escola, qual é o caminho mais seguro, se no caminho para a escola ela percebe algum risco, o que ela pode fazer, né? Assim, entrar num comércio, gritar, né? Assim, pedir ajuda. Então, assim, ela vai aprendendo como lidar com essas situações. O projeto já atendeu centenas de crianças nos estados do Maranhão e Piauí, mas ainda é muito pouco para as milhões que correm risco todos os dias. A melhor prevenção ainda é a conversa aberta e o quanto antes. Uma educação integral em sexualidade, ela tem que começar muito cedo, assim, para que as crianças aprendam a identificar quais são as partes do seu corpo, o que são partes íntimas, o que é um toque, né, assim, um toque de carinho e um toque de abuso. Então ela já tem capacidade de entender isso e de relatar isso para um adulto de confiança para evitar que o abuso seja recorrente e permaneça no tempo. No Brasil, em que 16 crianças são estupradas por dia, o relógio da violência não para. E a infância é um tempo que não volta mais. Esquecer eu nunca esqueço. Eu não consigo esquecer. Lembrar o menos possível, falar o menos possível, evita a gente pensar, lógico. Mas existem momentos que a gente tá olhando pra cima e vem uma cena na cabeça. É muito difícil. É muito difícil.